E aí, senhores, vamos aqui de questão 77 da prova de física, né? Um simulado, né? Então a questão diz o seguinte: um bombeiro militar lança água de uma mangueira com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Cara, nós temos aqui a velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo θ de 30 graus, como a questão fala. Desprezando a resistência do ar e a gravidade sendo 10, olha só, qual é a altura máxima desse cara, né? Então, meu irmão, vamos fazer o seguinte: se aqui a questão nos aborda acerca de lançamento oblíquo, então se é um lançamento oblíquo, olha só, a gente tem aqui, ó, pronto, esse camarada vai descrever uma trajetória para cá, parabólica, certo? Então um pouquinho feio, mas vai. Quando ele chega lá em cima, é notório que ele vai alcançar o que nós chamamos de altura máxima, certo? Só lembrando que ao atingir a altura máxima, lá em cima a componente Vy é zero, portanto existindo apenas a componente Vx, que é diferente de zero, tá? Mas aí o que a gente quer saber? A altura máxima. Então, durante os cursos, né, teóricos, os senhores, né, com certeza lembra que a equação de altura máxima é a altura máxima igual V0y ao quadrado sobre quem? 2g. Professor, só lembrar, olha só, lembrar que aqui eu tenho o V0x, que é V0 cosseno de θ, e o V0y é V0 seno de θ. Bom, o que você vai fazer? Você vai substituir. Quem é o V0y? Cara, professor, eu posso fazer essa continha aqui logo, posso. Esse cara, esse camarada aqui, vamos lá. Posso fazer esse rapazinho aqui? Vamos ver se dá para fazer, ó. Esse cara, ó. Posso? Pode. Então o que você vai fazer? Cara, para ganhar tempo, né? Você tem aqui, ó, V0. Quem é o V0? Vem cá. O V0 que é a velocidade, que é 20. O seno, que é de 30 graus, que é 1/2. Então isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Pronto. Aonde tiver o V0y, olha aqui, ó, V0y está aqui, ó, que a gente acabou de fazer, os senhores vai substituir. Então vai ficar 10 ao quadrado sobre quem? 2 que multiplica 10. Professor, então quer dizer que nesse caso a altura máxima, show de bola, vai ficar 100, sim, dividido por 20, com certeza, filho. Então, Reginaldo? Professor Reginaldo, a altura máxima é quanto? Apenas, meu irmão, 5 metros. Só isso, só. Olha aí, o que a gente vai gabaritar a questão. Portanto, o item correto A de aprovação. Tranquila a questão, né? Avançando. No que eu vou avançar aqui, certo? Vou avançar. Vamos colocar outra questãozinha aqui, ó. Olha aí, bonitinho, tranquilo? Bonitinho, pra gente gabaritar. A questão fala o seguinte: uma viatura dos bombeiros. Então, se eu estou tratando de viatura dos bombeiros, opa, vamos ver, vamos analisar aqui. Estou analisando, certo? Uma viatura dos bombeiros, ele vai deslocar aqui, ó, a viatura dos bombeiros. Ela tem uma massa, só lembrando, olha a massa de 10.000 quilos. Está inicialmente em repouso. Então, se ele está aqui, ó, inicialmente em repouso, o que é que eu posso analisar com isso aqui? Que essa velocidade inicial é zero. Ao ser acionada, o seu motor tem uma força constante de 5.000 newtons. Qual é a velocidade da viatura em 10 segundos? Cara, a partícula, ou seja, o carro está se movimentando. Então, 10 segundos depois, é natural que esse carro vai estar por aqui, certo? Vai estar por aqui, ó. Então, o que acontece? Ele disse que partiu do repouso, então a velocidade aqui é zero. Então, deixa eu só apagar aqui. Esse cara está em repouso, então está parado. Então, quando esse cara chega aqui, qual é essa velocidade aqui final? Não sei. Mas uma coisa nós temos, estamos tratando de um MRUV.
No MRUV, o que é que você vai lembrar? A aceleração ela é constante, diferente de zero. A outra coisa, a velocidade agora ela é variável, cara. Certo, garoto? Então, na brincadeira, se ele tem força e ele deu massa, então eu vou atrás de quem? A aceleração. Então, força resultante é massa vezes aceleração, certo? Com isso, meus amigos, vai descobrir que a aceleração, certo? Vou fazer aqui embaixo, que a aceleração é a razão da força resultante pela massa. A aceleração, nós temos o valor da força, que a questão deu, que é quanto? 5.000 newtons, 5.000 newtons, então 5.000 dividido por 10.000 newtons, corta, A igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado, filho. Show de bola, galera? Muito bem. Então, ele quer saber a velocidade depois de 10 segundos. Então, trata-se de um movimento uniformemente variado. Por se tratar de um movimento uniformemente variado, nós vamos lembrar da equação velocidade igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Esse camarada aqui, ele partiu do repouso. Olha só a questão aqui, ó, do repouso. Ó, joga aqui, tranquilo? E a aceleração eu jogo aqui. E o tempo vem para cá. Olha aí, tranquilo aí? Então vamos lá. Então fica velocidade, filho, velocidade. A aceleração 0,5, o tempo 10. Meus amigos, esse cara estava com uma velocidade de 5 metros por segundo. Qual item a ser marcado, professor? Item B de bombeiro. Olha aí, questãozinha no papo. Mais uma no papo, entendeu? Veja, primeira questão, nós tratamos de lançamento oblíquo. Segunda questão, movimento uniformemente variado. Cola aí, se liga aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, temos aqui, bora, vamos lá. Chegando, opa, cheguei nela. Pronto. Um bombeiro utiliza uma alavanca para levantar uma viga de concreto. A alavanca tem, olha aí, a alavanca tem 2 metros de comprimento. Então, o que acontece? E o ponto de apoio está a 0,5 da viga. Se a viga tem uma massa de 200, então vamos desenhar, vamos criar a situação. Nós temos aqui a viga. Pronto, está aqui a viga. Está aqui ela. Certo? Eu vou precisar levantar ela. Portanto, aqui é o solo. O camarada, ele vai utilizar uma alavanca. Essa alavanca aqui, ó, eu vou botar ela para cá. Pronto. Só que aí o que acontece? Essa é a alavanca de 2 metros, tá? Ele tem um apoio, e esse apoio ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, vou desenhar o apoio, certo? Ele vai ficar mais ou menos aqui a uma distância de, ó, 0,5 metros. Se toda a alavanca tem 2 metros, então do ponto de apoio até o homem que está aqui, ó, olha o homem, ele está colocando a força aqui, ó. Então até o homem, os senhores concordam que existe uma distância de 1,5 metro, tranquilo? Certo? Então o que a gente vai fazer? Esse cara aqui, ele vai aplicar uma força para baixo, certo? E o peso da alavanca, certo? E o peso aqui do rapaz vale quanto? Ó, ele tem um peso. Então, o peso é massa vezes a gravidade. A massa nós temos aqui, ó, que é 200, certo? A massa, então, vai ficar 200 vezes 10, que é igual a 2.000 newton. Então, o que a gente tem aqui, né? Um momento de força, né? Um momento de força. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Do ponto do homem até o ponto fixo, existe um braço de alavanca que é 1,5 m. Então, eu vou colocar aqui, ó, a força do homem
vezes a distância do homem ao ponto de apoio, que eu vou chamar de P, é igual a peso da viga, que é PV, vezes a distância da viga ao ponto de apoio. Acabou. Tranquilo. Fizemos aqui, ó. Já estruturei a nossa equação. O que a gente vai fazer? Colocar os dados. Cara, então tu vai fazer o seguinte, meu irmão. Olha só. Qual é a força que o homem vem colocar? Não sei. Mas a distância que ele está? 0,5. Ó, 1,5. Ah, professor, então ele tem aqui 1,5, isso, igual ao peso, ó, olha o peso, que é 2.000, e a distância, que é 0,5. Então você coloca 2.000 vezes quem, cara? 0,5. Então a força do homem vai ficar 2.000, 0,5 dividido por 1,5. Na nossa continha aqui vai ficar 2.000. Esse cara corta com esse que vai dar 3, né? Então vai ficar aqui, ó, vezes, né? Vezes não, dividido por 3. Então nós temos aqui uma força que o homem coloca, em média, 600 e... Deixa eu pegar aqui a minha calculadora, né? A calculadora aqui vai dizer. Então temos aqui 2.000, só um instantinho. 2.000 dividido por 3. 667 Newton, aproximadamente. Ei, professor, não tem solução, né? Não tem. Realmente, ó, essa questão, ela apresenta-se, infelizmente, se cair, né? Ela estaria nula. Por quê? Porque não apresenta, certo? Ó, não apresenta respostas. Então, estaria nulo. Mas, para efeito de aprendizado e conta, a gente tem o valor correto aqui na resolução. Show de bola? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos aqui de questão 80, né? A questão diz o seguinte, olha só. Durante o incêndio, a temperatura de uma sala aumentou de 25 a 425. Cara, olha só isso aqui, ó. Qual foi a variação de temperatura em Kelvin? Qual foi a variação de temperatura em Kelvin? Filho, presta atenção. Quando fala de variação, a equação é diferente de quando é conversão, certo? Então fica ligado nisso aí. Olha aqui para a dica, tá? Vem para cá. Então o que a gente vai fazer, professor? Bom, quando fala de variação, olha só, eu tenho variação de θc sobre 5, tem que ser igual a variação de θf sobre 9, que é igual a variação de θk sobre K sobre 5. Filho, guarda isso aqui, certo? Guarda isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é ouro, cara, na hora da tua prova. Então, se ele está dando a variação de Kelvin, pedindo a variação de Kelvin, fornecendo a temperatura em Celsius, cara, olha que dica massa. Não tem nem o que perder. Isso aqui é para a gente resolver em 1 minuto. Como assim, professor? Macho, meu irmão, se liga. Vem cá. Ó, se ele quer θk sobre 5 e ele deu em Celsius, pronto. Olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar 5 com 5. Poxa, professor, então quer dizer que a variação de Kelvin é a mesma variação de qualquer valor numérico em Celsius? Com certeza. Só isso, só. Então, se você analisar, olha aqui, ó, de 25 para 45, o que eu posso dizer? Que houve uma variação de quanto? 400 Celsius. Vixe. Então, quer dizer, ó, eu só jogo aqui dentro. Olha aí. Com isso, o que eu posso dizer? A conclusão que eu posso dizer que a variação de Kelvin é igual a de Celsius, que é quanto? 400. Poxa, só isso, professor. Só. Item a ser marcado, A de aprovação. Show de bola? Questãozinha bem tranquila, né? Ou seja, uma questão que a gente resolveu em 2 minutos e 30 e eu falando demais. Que na hora da prova, a questão aqui, tu resolve ela em 20 segundos, 30 segundos. Tranquilo? Avançando aí, meus amigos. Avançando, certo?
Tomara que a gente consiga detonar essa prova aí, beleza? Cuida. Meu irmão, de novo. Agora, um bombeiro utiliza uma mangueira, né? Com diâmetro interno. Olha só, diâmetro interno. Olha o diâmetro, tá aqui, ó. Diâmetro interno de 2,25, certo? Para combater o incêndio. Se a água da mangueira sai com velocidade de 20 metros por segundo, qual é o valor aproximado em litros? Tá, vem cá, olha só, meu irmão, se nós temos aqui a mangueira, vamos ver aqui, ó, temos aqui a mangueira, tá aqui ela, pum, ó, então nós temos aqui o fluxo de água, ó, fluxo. Esse carinha aqui que vocês estão vendo, a gente vai ter a área. Então, a área dele aqui é πr ao quadrado. Professor, mas ele deu diâmetro. Não tem problema. Não tem problema. Observe, certo? Que o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Logo, o raio vai ser a metade do diâmetro. Só isso. Só. Professor, então o que é que eu posso dizer? Que esse camarada aqui, que o senhor acabou de falar, eu posso escrever assim. A área, isso, igual a 3,14, show de bola, vezes o raio. Se o diâmetro é 2,5, então o raio é a metade do diâmetro, filho. Sendo a metade do diâmetro, ele é 1,25 centímetros. Tranquilo? Sendo 1,25 centímetros, o que é que eu posso analisar? Tá, eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais bonitinho. Vou apagar isso aqui, peraí, tá? Vou apagar isso aqui e eu vou escrever assim, a área, ó, a área é πr ao quadrado, tá? Mas isso implica que o raio é a metade do diâmetro, show de bola. Isso implica que o raio é 1,25 centímetros. O que é que eu quero que meus amigos se atentem para isso aqui, tá? Não pode estar em centímetro, então tenho que mudar para metro. O que é que você vai fazer? Aonde tem, olha aí a dica, centímetro, você vai sempre multiplicar, ó, esse cara aqui, ó, puxa para cá, 10 a menos 2 metros, certo? Tranquilo? Você vai fazer esse artifício aí na hora da tua prova, não tem para onde correr, tá? Professor, então nesse caso, aqui, ó, esta área que o senhor calculou aqui, na verdade vou calcular, ela vai estar para cá, isso. Então, a área igual ao π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, que é 1,25, 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, tá bom? Eu achei aqui um valor de 4,90, 10 a menos 4, ó, olha só, metro quadrado. Guarda esse cara aqui, ó, guarda ele. Tranquilo? Tá. Observação. Ele tá pedindo a vazão. Observação. A vazão, certo? É a quantidade de volume, né? Ou seja, a velocidade que ele sai por tempo na determinada área, tá? Então, professor, Q igual a área vezes quem? V de velocidade. Então, quanto é o que? Nós achamos de... Vamos achar, porque a área a gente tem. A área está aqui, ó. Quanto é essa área? Né? A área vai estar aqui, ó. Cadê? Vamos lá. 4, vou fazer aqui com pretinho, ó. 4,90 vezes 10 a menos 4. Olha a unidade, metro quadrado. Vezes, tá? A velocidade que ele deu, tá aqui, ó. 20 o que, professor? Metros, ó, por segundo. Camarada, você vai ter aqui que o que multiplicando 4,9 vezes 20, certo? Isso aqui vai nos informar um valor de 98, deixa eu mudar aqui, 98 vezes 10 a menos 4. Agora o que é que eu quero chamar?
Olha, metro ao quadrado vezes metro, metro ao cubo. Ah, garoto, então tem aqui, ó, metro ao cubo por segundo. Tá. Qual é a dica que eu vou lhes informar? Ó, olha aí, ó. Qual é? Observe, uma dica. Filho, 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, certo? E 1 minuto equivale a 60 segundos. O que é que você vai fazer aqui, certo? Ó, o que é que você vai fazer? Os senhores vai pegar aqui o que é igual a 98, presta atenção, 98, 10 a menos 4. E analisando que o metro cúbico, você vai substituir por 1000 litros, certo? Portanto, 1000 litros é 10 ao cubo litro sobre... E 1 minuto, ou seja, o segundo, 1 minuto vale 60. Então, você vai pegar 60 e dividir para cá, ó. Vai ficar como, professor? Dividido por... Caramba, professor. Então, na verdade, eu vou multiplicar por 60 segundos. Isso. Dividido não, multiplicar, que eu estou fazendo direto. Então, fazendo a continha, 60 vezes 9,8, meus amigos, ele dá em média 588 litros, certo? Só fazendo uma adenda aqui, não é minuto, não é segundos, e sim minutos, por minuto. Caramba, que questão legal. Aí o que a gente vai fazer? Procurar o item a ser marcado, macho velho. Ou seja, aproximadamente item A de aprovação. Show de bola, galera. Tranquilo, avançando e confiante. Próxima questão aqui, ó. Olha aí, galera, olha só. Pronto, show de bola. Senhores, a questão diz o seguinte, 82, né? 82. Uma corda de 10 metros de comprimento é utilizada para resgatar uma vítima. Se a corda tem massa de 2 kg, tá? E está submetida a uma tensão de 500 Newton, qual é, olha só, qual é a velocidade, tá? Vamos lá. Existe uma equação que a gente chama de equação de Taylor, certo? Uma equação de Taylor. Show de bola, uma equação de Taylor. Essa equação aqui, que os senhores estão vendo, certo? Opa, deixa eu deixar bonitinho aqui. Pronto, esta equação aqui, ó, que os senhores estão vendo, nada mais é só apenas essa moça. V de velocidade é a raiz quadrada de tesão, que é a tensão, sobre o μ, que é a densidade linear de massa. Então, essa moça aqui, quem é? É a densidade linear de massa. Professor, então quer dizer que ela, ó, é a densidade, ó, linear, tranquilo, de massa. Então, é M em função do comprimento. Entendi, ó. Então, quer dizer que essa moça aqui, esse cara que você tá vendo, a gente só vai substituir aqui, ó. Olha aí. Você vai ter V de velocidade, tá bom? Raiz quadrada, opa, ó, raiz quadrada de quem? Vamos já ver. Quem é? Atenção, a questão nos informa que é quem, ó? 500 Newton, cara. Então você vai lá e coloca, ó, 500, pronto, resolvida a parada, certo? Ou 500 feio, pelo amor de Deus. 500, show. E aqui o μ, que é a densidade linear de massa, você vai calcular. Olha para cá, vem cá comigo. Ó, ele deu a massa, questão, ó. Questão deu a massa, olha a massa lá, ó, 2 kg e o comprimento 10. Então você vai fazer o seguinte, cara, tranquilo. 2 dividido por 10, não é isso? 2 dividido por 10 dá 0,2 quilograma por metro. Então você vai pegar esse cara aqui, ó,
botar aqui dentro e jogar para cá. Olha aí a transiçãozinha, tranquilo, tranquilo. Então vai ficar 0,2. Isso aqui vai dar 2.000, né? Uma raiz quadrada de quanto? De 2.500. Ou seja, a velocidade 50 metros por segundo. Beleza, filho? Olha aí. Item a ser marcado. Item A. De que, professor? De que? De aprovação, filho. Show de bola, galera. Tranquilidade. Então, vamos aqui detonando mais. Para a próxima. Questão 83 diz o seguinte. Um bombeiro utiliza um extintor de CO2 para apagar um incêndio. Tá, até aí tudo bem. Sabendo que o gás dentro do extintor está a uma pressão de 70 atm, então, peraí, 70 atm, e está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Show de bola. Qual será a pressão se a temperatura aumentar para 57? Detalhe, mantendo, né, ó, mantendo o volume constante. Filho, então vem cá. Se ele está mantendo o volume constante, o que é que a gente pode analisar? Primeira condição. O volume é constante, então eu tenho uma transformação isocórica, certo? Então, pela lei dos gases, eu tenho aqui a pressão 1, volume 1, sob temperatura 1, é igual a pressão 2, volume 2, sob temperatura 2, cara, certo? Feito isso, nós vamos fazer o quê? Cancelar quem? Volume. Por que volume? Porque ele disse que a temperatura é o quê? Constante. Se a temperatura é constante, corta os volumes. Show de bola? Tranquilo até aí, né? Tá. Então, feito isso, nós vamos ter aqui mais do que nunca, ó, fazer o quê? Presta atenção. Então, P1V1 igual a P2 sobre T2. Opa, aqui é T1. T1 e aqui T2. Guarda esse cara. Cheguei aqui, pronto, não tem mais o que eu fazer. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é só aplicar a equação. Macho velho, garotada, pressão 1 nós temos, que é quanto? 70. Temperatura 1. Agora a temperatura, cara, tu tem que transformar, certo? Os senhores têm que transformar essa temperatura aqui, ó, temperatura 1, que é 27 graus Celsius, ela é com a 300 Kelvin. Temperatura 2, que é 57 Celsius, equivale a 330 Kelvin. Agora fica filé, tá? Então, T1 é quanto? Quanto é o T1? Vamos lá colocar. O T1 vai dar 300. A pressão 2 é o que eu quero encontrar. O T2 aqui é 330. Acabou. Então, P2 igual 330, que multiplica 70 por 300. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Esse 0 corta com de cá, esse 0 corta de cá. Show de bola. 33 corto com 3, que vai me dar quanto? 11. 11 vezes 7. Caramba, que Reginaldo, é só isso. Então, P2 igual 77 ATM. Professor, só isso, meu filho? Só para quem estudou, né? Ó, mamão com açúcar, ó. Então, volume 70. Opa, isso aqui ainda tem um detalhe, viu, galera? Cuidado na hora de marcar, né? Opa, ainda tem que ter isso, porque senão o trabalho vai tudo de água abaixo. Show de bola, galera. Então, vamos avançando de novo. Última questão, última. Vamos lá, como é que a gente se comporta nessa moça, né? Próxima questão diz o seguinte: um feixe de luz incide em uma superfície de água com ângulo de 30 graus. Então, peraí, ele foi numa superfície de um ângulo de incidência. O que a gente pode fazer? Eu vou fazer o seguinte: sai daqui, sai, peraí. Então, vou colocar esse rapaz aqui, ó. Pronto, pronto, show de bola. Em cima tem um ar, embaixo eu vou ter água. Do nada, aí vem do nada não, né? Questão disso, né? Ele incidiu, fez um feixe de luz incidir. E esse feixe de luz, por sua vez, ele faz uma normal, né? Ó, e tem uma normalzinha aqui, ó. Pronto.
Aqui eu tenho um θi, que é de incidência, certo? Esse cara incidiu. E aí o que que acontece? Parte dessa luz vai sofrer desvio quando passar. Pronto. Então parte dessa luz sofreu um pequeno desvio, que eu vou chamar de quê? θr, de refração. Ele pergunta qual o índice de refração, sabendo que o índice de refração da água é 4/3, qual é o ângulo de refração. Então ele quer saber esse cara aqui, ó. Pronto. Então o que é que a gente vai fazer? Nós temos aqui a lei de Snell-Descartes. Show de bola. Esse camaradazinho aqui, ó, a gente vai trabalhar com ele agora. E o que é que ele diz, ó? N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Pronto. Quem é o N1? Cara, o N1 da água sempre é 1. Do ar, perdão. Já o N da água, a questão nos deu, ó, olha aí, ó, 4/3. Então, meu amigo, vai escrever aqui, ó, 4/3, tá? Muito bem. Feito isso, certo? O que que a gente vai... Vou só pegar aqui esse negócio, puxar mais pra cá, certo? Epa. Cadê? Borracha. Pronto. Então vai ficar aqui, ó. Show de bola. Que é o N1? É o da água, que é quanto? 1. O seno de 30 graus, ó, seno de 30 graus igual N2, que é 4/3, igual ao seno de θ2, que eu não sei, que eu chamei de θr. Então, 1 vezes 1,5 igual a 4/3 seno de θr. Filho, θ, aliás, seno de θ2 é igual a 3 vezes 1, 3, 4 vezes 2, 8. Cara, aqui eu tenho um seno que eu calculei na calculadora, que está faltando dados, é aproximadamente 22 graus essa questão. Onde foi o erro dessa questão aqui? Eles não forneceram a tabela dos ângulos, porque você acha o valor do ângulo, ele tem que dar uns valores, e aí ao dividir, você vai consultar a tabela com os valores que vai dar quebrado, e aí você chega a encontrar o possível ângulo, que é o que a questão aborda, certo? Então, o item a ser marcado seria o item A. Que, Reginaldo, se a questão dessa aqui cair em prova, ela é do jeito que está aqui no simulado, se cair na prova, ela é anulada. Por quê? Porque está faltando fornecer os dados, ou seja, uma tabela, tá bom? Mas como a gente está aqui em aprendizado, tudo é válido. Show de bola? Senhores, desejo que todos tenham uma excelente prova, certo? Aqui mais uma vez eu me despeço, professor que é Reginaldo Mota, professor de Física, e vai vir coisas boas aí, concursos de bombeiro para outros estados, né? De Roraima, de Piauí, e está cantando a pedra, olha só, estão cantando a pedra de ter concurso para bombeiros lá do DF, e também aqui de Ceará, Fortaleza, né? Para oficiais do bombeiro. Então, galera, não deixa esfriar o ânimo. Terminou a prova aqui de soldado do bombeiro de Ceará, continua, porque eu vou fazer um curso de física teórico todo online. Show de bola, um abraço, fiquem com Deus, até lá.